Pronto, Daniel, por favor. Bom dia a todos, muito prazer, sou Daniel Salgueiro, sou médico veterinário. A gente vai falar aqui de um tema que tem crescido muito, sei que o tempo é curto e que a gente tem muitas perguntas, muitas curiosidades, tá? Um plano de saúde pet não necessariamente tem um vínculo direto com os clubes, né? Pô, mas o que o pet tem a ver com o clube e tal? O mercado pet, em termos de crescimento, saúde pet, foi o segundo mercado do Brasil ano passado, perdeu apenas para maquiagem, tá? Acima do mercado de saúde humano, tá? É um mercado que tem crescido muito e só Brasília, para a gente focar aqui, Brasília a gente tem 1,4 milhão, na verdade é 1,5 milhões de cães e gatos domiciliados. Então, não necessariamente uma parceria que vai trazer pets, cachorro, gato para o clube, não, mas é uma parceria que envolve hoje um membro da família, que são os cachorros, são os pets propriamente ditos. Tá? Aqui a gente está falando de cão e gato, nada de ave, nada de outro tipo de hoje, que são considerados pets, como cobra. Tá? Esse crescimento ele não é só social, mas a gente tem inclusive projetos de lei, aquele PL ali, onde coloca o plano de saúde pet no mesmo lugar do plano de saúde humano para quem é CLT. Então, as empresas poderiam ter um desconto de alguma forma para clientes, para, sei lá, que paguem um plano de saúde pet. Então, é um mercado que tem crescido demais, as pessoas têm gostado desse planejamento, dessa possibilidade de ter esses membros da família com um pouco mais de segurança, tá bem? Bom, eu sou Daniel Salgueiro, sou médico veterinário, sou cirurgião, tenho mestrado, tenho pós-graduação nos Estados Unidos. Big Dog foi a maior rede de clínica veterinária do Distrito Federal, foi minha. E da Big Dog surgiu o plano de saúde. Então, para vocês saberem quem que está por trás disso, eu me envolvo com plano de saúde PET há 10 anos, comecei nos Estados Unidos nessa pós-graduação. Tá? Aqui um pouco do mercado, a gente focou só no mercado de Brasília. A ideia para a parceria junto ao Sim Lazer, consequentemente aos clubes, seria ofertar principalmente 3 modalidades, que seriam a básica, intermediária e avançada. São modalidades presenciais. A telemedicina a gente utiliza. Ela envolve um pouco mais de parcerias corporativas e volume. Poderíamos, sim, colocar aqui dentro com toda certeza. O híbrido é uma modalidade onde gera-se um cupom de desconto para o cliente. Então, ela não é uma modalidade de cobertura integral, mas sim um cupom de desconto, podendo ser utilizado em todo o território nacional, assim como a telemedicina. Já o básico, intermediário e avançado conta com clínicas credenciadas. Aqui em Brasília, a gente tem mais de 60 clínicas credenciadas em todas as RAs. Tá? E nosso plano básico, ele starta a partir de R$ 79,90 com consultas, vacinas, exames, medicações e alguns outros benefícios, como descontos em pet shop, banho, tosa, transporte, hospedagem, que o plano de saúde já tem parcerias com essas outras empresas. Nossa plataforma ela envolve tanto nos planos presenciais quanto principalmente nos virtuais uma outra plataforma de inteligência artificial gerando muita segurança nos atendimentos, hipóteses de diagnósticos, inclusive no presencial pela plataforma onde o veterinário vai colocando os dados, ela gera esse apoio, fazendo com que a gente tenha um mínimo de erro possível, seja no virtual ou no presencial, gerando muita segurança, muita assertividade nos atendimentos. Tá? Essa é a plataforma que gera a inteligência artificial, ela fez 3 milhões de telemedicinas até o ano passado. Nossa parceria envolve não só o atendimento direto, mas uma coleira de geolocalização para os seus pets, notificações por estrelas, as parcerias todas que eu citei. E a gente tem uma proposta para o Sim Lazer, onde uma recorrência das modalidades básica, intermediária e avançada, voltada para o Sim Lazer e para os clubes. Tá? São comissões separadas. A gente estava negociando com
com um pH aí por volta de 10% para ser distribuída para essas duas instituições, tanto o Sim Lazer quanto cada clube, e a gente vê essa diferença em cada uma das situações, gerando-se uma recorrência para o clube, gerando um bem-estar para os associados, por mais que o cachorro não necessariamente venha ao clube, mas que traz um conforto, traz, sabe, uma segurança e que tem tido boas entradas com N tipos de empresas, dos mais diversos setores, todos estão aderindo a essa possibilidade. Aqui são algumas das parcerias que nós já temos, tá? Então, desde o clubes ali em cima, ela é uma associação Perfeito, Câmara, Senado e Tribunal de Contas, Polícia Militar, Federal, Civil. Eu sou um colunista da GPS Brasília, GPS PET, eu que sou colunista dela. Então, são parcerias, e não são poucas, dá para ver aqui algumas, inclusive, alguns clubes já que possuem dentro das parcerias, tá? A gente tem o contrato com essa Yuhu. O Yuhu é o maior clube de benefícios da América Latina, onde entregamos telemedicina para quase todas as instituições que ele representam. E estou aqui agora para tirar algumas dúvidas de vocês, para sentir o termômetro de uma parceria, se a gente consegue bons resultados, se é o que vocês esperam com esse tipo de parceria junto aos clubes. Tá bem? Tem uma questão, mas não é relacionada a... Isso aí é uma ideia que a gente pode jogar para os associados. Mas aqui no clube eu tenho 2 problemas graves: capivara e gato. As capivaras a gente cercou o clube todo, é um aborrecimento, volta e meia elas arrebentam a cerca, entram. Já vimos até capivara, não é mentira, é verdade, uma trepando nas costas da outra e pulando a cerca. É um negócio assim, elas chegaram a esse nível. Elas sobem lá e se jogam. Pois é uma quadrilha. Então, a capivara a gente vai tocando o barco. Agora, em relação aos gatos, eu entendi que a gente tem que fazer um processo de castração, porque o gato é territorial, não adianta, a gente pega, joga lá do outro lado, daqui a pouco ele volta de novo e tal. Então, eu não sei, não tem muito a ver com isso aqui, tá? Mas se poderia fazer algum trabalho junto aos clubes para começar esse processo de castração dessa turma toda de gato aí, tá? Essa é uma pergunta que eu escuto muito, né? Tendo uma rede de clínica veterinária, e a proliferação de gatos aqui no Distrito Federal é muito, muito grande. Eu tenho parceria com vários condomínios aqui do Jardim Botânico, onde a gente faz castrações sem fins lucrativos, a gente separa um dia da semana, e aí eu já ia falar os clubes, mas os condomínios levam para as clínicas, e eu divido com outras clínicas, outros parceiros que topam ajuda. Então, sim, a gente poderia sim pensar numa forma de ajudar aqui com esse tipo de castração, visando um controle de natalidade, né? Isso é uma questão de governo, e que o governo pouco ajuda. Então, a gente precisaria, sim, estar combatendo isso junto, e eu tenho algumas possibilidades, se vocês quiserem, para a gente conseguir controlar isso. Tá bem? Queria saber como é que captura o gato para poder levar para a castração? Gateira, em todos os clubes do Brasil. Existe uma gateira. Exato. Coloca ali, não é esse mesmo, gateira, uma gaiola grande, coloca uma isca ali, o gato vai... É uma gatoeira. Aí as pessoas pensam, nossa, mas você vai matar o gato igual o rato? Não. É uma gaiola grande que é uma armadilha. Então, quando ele entra, ele pisa num local, né, do solo dessa gatoeira e fecha. Olha, precisaria arrumar isso em algum lugar. Eu tenho algumas, mas elas sempre estão andando, e Daniel, te devolvo semana que vem, mas Daniel, o gato não veio, e aí... Ela é inofensiva, mas assim, a gente precisa explicar, porque senão as pessoas acham que a gente ainda está... senão as pessoas ainda acham que a gente está cometendo maus traços. Na verdade, é o oposto. Tá? Em todos os lugares a gente tem, assim...
só existe essa possibilidade da gatoeira. Eu sei porque eu sou envolvida na parte dos gatos lá do Cota Mil, então já há muitos anos, e é muito difícil capturar, porque eles se tornam realmente selvagens, não chega perto e eles não entram na gatoeira, eles já são tão espertos que eles não... Um entrou, outros não entram. E estão se reproduzindo, os filhotes se escondem dentro do encanamento. Então, assim, o que eu acho... Inclusive, entrei em contato com um deputado que mexe com essa parte de pets, né? Que eu esqueci o nome dele agora, falando que, a minha opinião, eu acho que se a gente tivesse um local, nem que fosse público, já que você mexe com isso, de colocar os filhotes para que eles, na época da castração, conseguissem já ter um local ou para doação desses filhotes ou para castração imediata, porque é um ciclo sem fim. Por mais que você castre 3 vão nascer ali e a gente não consegue capturar todo mundo. Então, assim, é sem fim, é uma história que eu acho que devia juntar todos os veterinários para a gente tentar resolver. Antigamente tinha um local onde você podia levar os gatos e eles cuidavam. Ficava lá atrás de onde é o Noroeste hoje. Tinha uma entidade do governo lá que recebia. Eles acabaram com Uma fêmea, uma gata fêmea, ela pode gerar em um ano incríveis dezenas de milhares de filhotes, tá? Daniel, mas como é essa conta? Não, essa conta existe, ela pare a cada 2 meses, 3 meses, ela vai parir 5, 7, desses tantos são fêmeas que em 2 meses vão parir, essa métrica existe. Nós veterinários, aliás, nem todos nós veterinários apoiam essa causa, essa ajuda, entendem que é custo, eu não posso trabalhar de graça e essas questões. A gente precisaria, sim, de um apoio do governo, né? Brasília tem um castramóvel que um deputado, junto com o IBRAM, compraram. É um projeto meu que, olha, é só por uma questão de fazer o bem. Eu tive embates com grandes empresários da área veterinária aqui, Daniel, mas você está castrando de graça os cachorros e os gatos e nós vamos, cara, né? Não, isso aqui é igual economia, quanto mais tem, menos vale. A gente precisa cuidar, não só por uma questão de social, né? De maus tratos ou bons tratos, mas assim, o animal passa a valer um pouco mais e, consequentemente, uma roda começa a girar diferente. Mas os próprios veterinários são contra. Então, eu assim, respondendo a sua pergunta agora, eu não tenho como vir buscar gatos. Assim, são muitos gatos, são N clubes, condomínios, quadras. O que eu posso me comprometer numa segunda reunião sobre esse tema seria vocês, de alguma forma criativa, prenderem esses gatos. Eu posso até vir buscá-los, tá? Depois devolvo no mesmo local castrado, eu não posso devolver em outro lugar, porém castrados. E aí eles param de reproduzir, de namorar e, consequentemente, em um determinado tempo, deve diminuir essa quantidade. Agora, para a gente ter um controle total, a captura, ela sempre é um problema. Seja com gatoeiras, seja com rede, seja com... essa é a grande dificuldade. Nós aqui na BB, aqui do lado, nós estamos nesse processo há mais de um ano. A gente teve que contratar alguém para fazer esse processo de captura, para depois castração, e até hoje nós não conseguimos capturar todos os gatos para poder castrar, mas já diminuiu bastante a quantidade e também inibe, né, os outros gatos que venham quando a quantidade de gatos aqui, aí você me confirme ou não, né? Se eles todos são castrados, inibe a entrada de outros gatos. Então, a gente está cuidando e é um processo. A gente tem que falar para os associados não darem comida. A gente já separou um local específico para dar comida para os gatos, até para que eles não fiquem nas lixeiras, subindo nas mesas e tal. Tivemos que fechar toda a área de areia, porque estava dando bicho geográfico direto nos associados. Então, isso é um processo lento e contínuo, não é de uma hora para outra. E não só bicho geográfico, mas sarnas, pulgas, carrapato, toxoplasmose, ainda mais em areia, que é o local que eles fazem, né? Bom dia, Bleiton da ASES. Recentemente,
Eu tive uma reunião muito proveitosa com a dona Edna, que é a nossa vizinha lá na Asbac. Há alguns meses, eu acho que em abril, nós nos reunimos. Como a gente tem uma galeteria, do lado deles lá tem o Coco Bambu, e tem os sócios que, lamentavelmente, pegam um problema dele e leva para dentro do clube, né, que o cara descarta os animais dentro do clube e depois deixa a responsabilidade para nós. Ano passado eu tive esse mesmo problema do amigo aqui do Banco do Brasil, da ABB, né? Esse bicho geográfico deu muito trabalho para nós, mas nós tomamos uma atitude. Essa gatoeira, nós mesmos, a partir de informações, nós conseguimos implementar dentro do clube. Essa semana mesmo já tivemos 6 gatos que foram castrados, que não sabemos se são nossos, da Asbac, do meu amigo aqui do Clube de Engenharia, que os gatos caem do telhado no evento dos caras lá que estavam fazendo. O dia que ele contou isso, eu segurei para não ir. O cara no casamento lá, os gatos brigou lá e caiu no evento. Brincadeira isso. Mas assim, sendo bem claro, nós vamos ter que fazer uma união entre os clubes, pegar a expertise, e nesse caso a gente está tentando resolver individualmente, mas não tem jeito, tem que juntar todo mundo, né? Juntamos com o pessoal da Asbac, vou convidar aqui o nosso amigo Clube de Engenharia, que tem um problema similar, e vamos usar a mesma expertise. Agora eu queria fazer uma pergunta para você antes de você sair do nosso evento. Só para a gente saber base de preço dessa castração, para saber se a gente está pagando o preço justo, se você pudesse dar essa informação. Bom, o muito que eu sei dessa área, primeiro comentando sobre a questão do Clube de Engenharia, esse é um trabalho árduo e contínuo. E individual, ele é muito difícil de ser vencido. Então, assim, se fizer um conjunto, pelo menos de clubes ali daquela região, eu acho que a gente consegue, sim, em 2, 3, 4 anos, diminuir de forma drástica o número de gatos soltos. E quando se tem um castrado ou tal, parece que tem um domínio, sim, isso não é comprovado, mas parece que tem um domínio. Então, assim, juntar por uma região, a gente talvez consiga assim, diminuir, pelo menos, né, tentar um controle, sem o apoio do governo, estou falando entre nós aqui, sim, conseguiria. Bom, os valores, eles podem interferir um pouquinho. Ele não tem nenhum tipo de finalidade lucrativa por parte dos veterinários que fazem isso, de ONGs que participam, tá? Uma gatinha, a gente consegue castrar ela com anestesias, inalatória, tudo direitinho. Os fios de sutura que a gente usa são fios absorvíveis, mesmo na pele, porque aí solta e esse gato, isso em 4 meses vai absorver. Tudo com risco muito pequeno, devido a uma técnica cirúrgica de uma fêmea, que ela é por volta de 1,5 cm de incisão aqui. A gente tira os ovários, corno uterino, colo uterino até a cérvix. Então, é uma incisão muito pequenininha que gera muito pouco risco pós-operatório. Isso aí vai estar na casa de uns 300 e poucos reais, o conjunto, tá, de uma fêmea. O macho é um pouco mais em conta. E aí a gente faz um pacote para o preço unitário do felino, entre machos e fêmeas, a gente faz uma média ali e bate o martelo, entendeu? Algo que a gente consiga fazer em volume, mesmo em volume sai caro. Se a gente pensar que aqui deve ter aqui algumas centenas de gatos soltos, então mesmo isso tem um custo, mas é um custo muito, muito pequeno. Uma castração de uma gata hoje na clínica, mesmo feita por mim, exatamente com os mesmos materiais, na casa de R$1.000 e poucos. Tá? Então a gente tira não só o lucro, mas tira todo o custo. A gente utiliza o custo operacional ali de material descartável, de anestesia, de fármaco e tal. A parte de estrutura a gente já não inclui. É para ajudar, é para resolver, é para trabalhar, é para movimentar, sabe? Pessoal, eu queria fazer uma proposta, se o senhor me permite, presidente. Esse tema da castração de gatos é um tema que é muito sensível. Nós podemos, talvez, marcar um outro encontro interclubes, se o Daniel puder vir, para tratar especificamente sobre isso. Só um minutinho, Paulinho, por favor. Tá? Você tem questão sobre castração ou sobre o plano? É porque senão a gente vai estender muito. É um tema muito sensível, se a gente puder... Eu prometo ser rápido, porque eu sei que a gente tem temas importantes. Lá no clube a gente conseguiu o apoio de ONG para fazer a captura dos gatos.
Aí elas captam para a gente, que é difícil mesmo. A gente tentar pegar é muito difícil, mas elas têm mais paciência, mais técnica, então elas captam os gatos para a gente e nós levamos até as clínicas, né? Aí pagamos o preço da clínica e nossa quantidade de gatos lá não é tão grande, né? Nosso clube também não é tão grande. Mas eu acho que esse apoio com as ONGs, né, dessas meninas que cuidam, né, esse pessoal, eles têm ajudado muito a gente nisso daí. Valeu, obrigado. Então, acho que pode ficar uma proposta para um próximo encontro, presidente, trazer de novo esse tema da castração. Em relação ao plano de saúde PEDS, o Daniel vai ficar por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida para tirar com ele. E qualquer contato que vocês queiram fazer com ele, podem falar comigo, eu entro em contato, a gente já está conversando direto, a gente marca uma visita, tá bem? Obrigado a todos, obrigado a atenção. E uma coisa eu vi aqui, que inúmeros associados aderem a cães e gatos, inclusive trazem, largam, soltam, ou seja, são possíveis clientes para essa parceria aí que vai trazer um benefício para eles. Obrigado. Não, sem dúvida, como você mostrou, 1,5 milhão de gatos e domiciliados. Então, ou seja, um mercado enorme que pode dar grande vantagem para os clubes. Obrigado.